Meu nome é Angélica Monteiro, e durante muito tempo eu pensei que vivia dentro de um sonho abençoado. Aos 32 anos, eu tinha tudo o que uma mulher poderia desejar: um bom emprego, uma casa acolhedora e um marido que parecia tirado de um romance. Eduardo era o tipo de homem que todos admiravam, educado, elegante, sempre de sorriso fácil e palavras doces. Quando caminhávamos juntos, as pessoas nos olhavam como se víssemos o retrato da felicidade. E talvez, naquela época, fosse mesmo. Eu trabalhava como enfermeira-chefe no Hospital Santa Beatriz, um lugar que respirava dor, esperança e fé todos os dias. O hospital era praticamente meu segundo lar. As longas madrugadas entre corredores frios e máquinas apitando me ensinaram que a vida é frágil demais para ser desperdiçada. Talvez por isso eu valorizasse tanto o lar que Deus me deu. Quando o relógio marcava 6 da manhã e eu atravessava as portas de casa exausta, o cheiro do café fresco e o som da voz de Eduardo pareciam curar qualquer cansaço. Ele sempre me recebia com um sorriso, estendendo a xícara. "Você é a mulher mais dedicada que eu conheço", dizia, e eu sorria, grata por ter encontrado alguém que compreendia o peso do meu ofício. As manhãs eram nossas pequenas celebrações. Eu cuidava das plantas do jardim enquanto Eduardo lia o jornal na varanda. O sol entrava pela janela da cozinha e o som dos passarinhos se misturava com o tilintar dos talheres. "Um dia vamos ter filhos correndo por esse quintal", ele me dizia, com um olhar cheio de ternura. Eu acreditava de todo o coração. Sempre acreditei nas promessas de Eduardo, e acreditava mais ainda nas promessas de Deus. Agradecia em silêncio por cada dia de paz, ajoelhando-me todas as noites antes de dormir. Camila, minha cunhada, era uma presença constante em nossa rotina. Tinha 27 anos, um espírito inquieto e um sorriso encantador. Desde que perdera os pais, eu havia prometido a mim mesma que seria para ela uma espécie de irmã mais velha. "Você é a única mulher que me entende, Angélica", ela dizia com voz mansa, e eu acreditava. Ajudava-a sempre que podia, comprava roupas, pagava cursos, aconselhava sobre trabalho e amor. Eu a amava sinceramente, e via nela um pedaço da família que sempre sonhei ter. Quando Eduardo dizia: "Camila precisa de você, ela confia em você", eu apenas respondia: "Somos família, e família é um presente de Deus". Aos domingos, nossa casa se tornava um lar cheio de vida. Os sogros vinham almoçar, Camila chegava com sobremesas e Eduardo brincava no quintal enquanto o cheiro do frango assado tomava o ar. À mesa, os risos ecoavam. "Você é a alma desta casa, minha querida", dizia minha sogra, e Eduardo completava com orgulho: "Se um dia me acontecer algo, quero que saibam que Angélica é a melhor parte de mim". As palavras me enchiam o peito de emoção. Eu acreditava que o amor verdadeiro era aquele que se manifestava nos gestos simples, nas orações conjuntas, nas mãos dadas durante o culto de domingo. Mas, de tempos em tempos, algo dentro de mim sussurrava uma inquietação que eu não sabia nomear. Eram coisas pequenas: o perfume diferente na gola da camisa de Eduardo, o celular vibrando à noite e ele saindo para atender na varanda, o olhar que desviava rápido demais quando eu perguntava: "Está tudo bem?" Ele sorria e respondia: "Claro que está, meu amor. Só estou cansado". Eu acreditava, e me culpava por desconfiar. Havia noites em que eu despertava na escuridão e percebia que ele não estava ao meu lado. Da cama, eu ouvia o som da porta do escritório se fechando. O brilho fraco do abajur escapava pela fresta, e o teclado do computador tilintava no silêncio. "Trabalho", pensei muitas vezes, "ele só está resolvendo pendências". Então eu me virava, abraçava o travesseiro e orava em voz baixa: "Senhor, obrigada por este lar. Obrigada por este homem que o Senhor me deu. Que nada e ninguém toque o que vem das tuas mãos". Eu realmente acreditava que o inimigo não teria poder sobre uma casa coberta por oração. E talvez por isso, quando os primeiros ventos frios da traição começaram a soprar, eu não os senti. Continuava firme, sorrindo, cuidando de todos, servindo a janta, arrumando a cama, lavando o jaleco de Eduardo com o mesmo amor de sempre. Havia uma paz aparente, uma calmaria que hoje reconheço como falsa. O olhar de Camila às vezes se perdia quando eu falava sobre Deus, e Eduardo evitava o assunto.
Mas eu não quis enxergar. A fé que me sustentava também me cegava para o que estava diante de mim. E assim os dias passavam, e eu seguia agradecendo. A mulher perfeita, o casamento perfeito, a família perfeita. Eu não sabia, mas a perfeição que eu tanto celebrava estava prestes a se partir em 1000 pedaços. E quando isso acontecesse, nem mesmo minhas orações mais sinceras seriam capazes de impedir que a verdade viesse à tona. Porque, por mais doloroso que fosse, Deus havia ouvido o meu pedido, e estava prestes a me mostrar o que realmente se escondia por trás do meu lar dos sonhos. As mudanças começaram de forma tão sutil que, por muito tempo, eu não percebi. Talvez porque eu estivesse ocupada demais tentando manter tudo em ordem, ou talvez porque o amor realmente nos torna cegos. Eduardo passou a chegar cada vez mais tarde, alegando reuniões, viagens inesperadas e projetos urgentes. No começo, eu o esperava com o jantar pronto e o coração tranquilo. Depois, comecei a esperar com o jantar frio e a cabeça cheia de perguntas que eu mesma tentava calar. Ele entrava em casa cheirando a perfume caro, o mesmo que eu nunca usei e que ele dizia não suportar. Está exausto? Eu perguntava, tentando esconder o tom de preocupação. Foi um dia pesado, meu amor. Só quero um banho e dormir, respondia com um sorriso cansado. Eu o abraçava, sentia o corpo dele rígido e frio, e fingia não notar. Eu o amava, e achava que amar significava compreender sem questionar. Camila, por outro lado, estava diferente. Passou a aparecer menos em casa, e quando vinha, trazia presentes caros, bolsas de marca, perfumes importados. Ganhei de uma amiga que trabalha em uma boutique, ela dizia, sorrindo com aquele jeito leve que sempre me desarmava. Mas havia algo no olhar dela, uma mistura de culpa e desafio, que me fazia estremecer. Às vezes, eu a pegava olhando para Eduardo com uma expressão que eu não sabia decifrar. E quando nossos olhares se cruzavam, ela desviava rápido demais. Eu tentava afastar qualquer pensamento ruim. O inimigo gosta de plantar dúvidas onde há amor, eu dizia para mim mesma. Mas dentro do meu peito, a desconfiança começava a germinar como uma erva daninha. No hospital, meu refúgio, o cansaço me acompanhava. Eu já não sorria como antes. Entre um atendimento e outro, minha amiga e colega, doutora Helena, percebeu minha tristeza. Você anda diferente, Angélica, disse ela certa noite, enquanto tomávamos café no refeitório. O que aconteceu? Suspirei, evitando seus olhos. Acho que estou imaginando coisas. Eduardo anda distante, e Camila, não sei, algo nela me incomoda, mas me sinto culpada só de pensar nisso. Helena se inclinou e falou com firmeza, nem todo sorriso vem de Deus, Angélica. Às vezes o diabo disfarça o veneno com laços de amor. As palavras dela me atingiram como um raio. Fiquei em silêncio por um tempo, mexendo o café sem perceber. Depois sorri, tentando desviar o peso da conversa. Helena, você me conhece. Eu creio na fidelidade. Acredito que Deus está no controle. Ela sentiu, mas antes de sair, respondeu algo que ecoaria na minha mente por dias. Deus está no controle, sim, mas Ele também revela o que está escondido, quando a verdade precisa libertar. Naquela noite, voltei para casa e encontrei Eduardo dormindo no sofá, o celular sobre o peito. Por um instante, pensei em pegá-lo, mas meu coração acelerou. Não, sussurrei para mim mesma, quem ama confia. Ajoelhei-me ao lado dele e o cobri com a manta. Olhei seu rosto adormecido, tão tranquilo, e senti uma dor que eu não compreendia. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio estranho. Quando eu falava, ele respondia com frases curtas. Quando eu o abraçava, ele retribuía sem emoção. Camila ligava com frequência, mas desligava rápido sempre que eu atendia. Ah, era coisa boba, dizia ela depois, com um riso nervoso. Uma tarde, enquanto arrumava o escritório de Eduardo, encontrei um lenço feminino dentro da gaveta. Não era meu. Era delicado, com perfume de jasmim, o mesmo que senti nas roupas dele semanas antes. Fiquei parada por longos segundos, segurando aquele pedaço de tecido entre os dedos.
O coração batia descompassado. Senti uma onda de calor subir pelo rosto e uma voz dentro de mim dizer: agora você sabe. Mas eu não queria saber. Eu me recusei a acreditar. Dobrei o lenço com cuidado e o guardei no mesmo lugar. Nessa noite, o sono não veio. Fiquei deitada, olhando o teto, ouvindo o som distante da chuva batendo na janela. Cada gota parecia marcar o compasso da minha dúvida. Levantei, fui até a sala e me ajoelhei diante do sofá. Senhor, murmurei, se há mentira, se há engano, mostra-me a verdade. Mas, por favor, dá-me forças para suportá-la. Foi a oração mais sincera da minha vida. Eu senti que Deus me ouvia, não com palavras, mas com silêncio. Um silêncio que carregava pressentimento. Na manhã seguinte, quando Eduardo saiu apressado dizendo que tinha uma viagem de negócios, eu apenas o observei. Ele não olhou para trás ao sair. Fiquei parada na porta, observando o carro sumir pela rua molhada e sentindo que algo, dentro de mim, havia quebrado. Camila apareceu no fim da tarde. Estava pálida, nervosa, e trazia um casaco que não era dela. Está tudo bem? Perguntei. Ela assentiu rápido demais. Sim, só passei para deixar um presente. Você sempre foi tão boa para mim. Entregou-me uma pequena caixa, e antes que eu dissesse qualquer coisa, saiu. Quando abri, encontrei um colar de ouro com um pingente em forma de coração. No verso, 2 letras gravadas, é M. Senti as pernas fraquejarem. Fechei a caixa com as mãos trêmulas e a deixei sobre a mesa. Eu não precisava de mais provas. Algo dentro de mim já sabia o que estava prestes a acontecer. Mas mesmo assim, antes de dormir, ajoelhei-me e orei de novo. Senhor, não permita que o ódio cresça no meu coração. Se houver traição, que o teu juízo revele. Mas se for apenas um engano, perdoa-me por duvidar. Mal sabia eu que, dias depois, Deus responderia essa oração, de uma forma tão dura, tão inesperada, que mudaria tudo o que eu acreditava sobre amor, fidelidade e fé. Aquela noite começou como tantas outras. O relógio do corredor marcava 11h53 quando entrei no pronto-socorro. O cheiro de álcool e desinfetante já fazia parte de mim, como uma segunda pele. Eu estava cansada, mas havia aprendido a disfarçar o cansaço com serenidade. No Hospital Santa Beatriz, eu era conhecida pela calma que mantinha mesmo nos momentos mais caóticos. Anjo da madrugada, alguns me chamavam. Eu sorria, porque era melhor ser anjo ali do que deixar as sombras que me seguiam em casa me alcançarem naquele turno. As luzes frias refletiam nos azulejos brancos, e o som das máquinas me lembrava o quanto a vida podia ser frágil. Eu me sentia estranhamente inquieta, como se algo estivesse prestes a acontecer. Havia um silêncio denso pairando no ar, o tipo de silêncio que antecede a tempestade. Enquanto conferia os prontuários, senti uma leve pontada no peito. Um pressentimento. Senhor, cobre este plantão com o teu sangue, murmurei em oração. À meia-noite em ponto, o rádio da enfermagem chiou. A voz do motorista da ambulância ecoou apressada: 2 vítimas graves de acidente, colisão frontal na avenida principal. Estamos chegando em 5 minutos. O aviso fez o ambiente despertar de repente. Enfermeiros correram, médicos se posicionaram, e eu assumi o comando. Sala de trauma pronta. Equipamentos checados. Vamos, equipe, cada segundo conta. Minha voz soava firme, mas minhas mãos suavam. Minutos depois, o som das sirenes cortou a madrugada. A ambulância parou bruscamente diante das portas de vidro. Corremos até ela. Os paramédicos desceram rapidamente e puxaram as maçãs. Vi primeiro o corpo de um homem, o rosto parcialmente coberto por uma máscara de oxigênio. O sangue escorria pelo pescoço, manchando o colarinho da camisa. A outra maca vinha logo atrás, com uma mulher desacordada, o ventre nitidamente arredondado. O tempo pareceu desacelerar. Quando a luz do corredor atingiu o rosto do homem, senti o ar fugir dos meus pulmões. O mundo ficou em silêncio. Era Eduardo.
por um instante, não consegui me mover. Tudo ao meu redor parecia distante, as vozes, os passos, os sons das máquinas. Olhei para a segunda maca, e o coração simplesmente parou. Camila. Grávida. Ensanguentada. Senti as pernas falharem. O chão pareceu girar, e por um breve momento, desejei desmaiar só para não precisar ver aquilo. Mas algo mais forte me puxou de volta, o instinto profissional, o dever, ou talvez a força de Deus me sustentando. Respirei fundo e disse com a voz trêmula: vamos estabilizá-los. Agora. O olhar dos outros profissionais se voltou para mim, sem imaginar o abismo que se abria dentro do meu peito. Trabalhei em silêncio, movida por uma frieza quase sobrenatural. Ajustei o soro, verifiquei os sinais vitais, dei ordens. Quando toquei o braço de Eduardo, senti o pulso fraco, mas constante. Pressão caindo, alguém gritou. Adrenalina, ordenei. Cada movimento parecia automático, como se meu corpo estivesse agindo no lugar da minha alma. Camila começou a gemer baixinho, recobrando a consciência. Seus olhos se abriram devagar, turvos, confusos. Quando ela me viu, tentou falar, mas os lábios tremiam. Angélica, a voz dela era um sopro. Meu coração se contraiu. Fique quieta, Camila. Você precisa se acalmar. Ela tentou estender a mão, mas eu recuei um passo. Está grávida? Perguntei com um tom mais duro do que pretendia. Ela apenas fechou os olhos e chorou. Foi nesse instante que percebi que já sabia a resposta. Eduardo, na maca ao lado, ainda desacordado, respirava com dificuldade. Eu olhava e sentia uma mistura de amor, ódio e incredulidade. Aquela imagem, os dois lado a lado, feridos, cobertos de sangue, parecia um retrato grotesco da verdade que eu tanto temia ver. Durante as horas seguintes, me mantive de pé como uma sombra. Supervisei as transfusões, acompanhei as radiografias, e permaneci no controle até o amanhecer. Nenhum dos dois correu risco de morte. Deus, em sua misteriosa justiça, os manteve vivos. Quando o sol começou a nascer, o hospital estava calmo novamente. Os corredores, antes cheios de gritos e correria, agora respiravam um silêncio pesado. Eu estava sozinha na sala de exames. Os prontuários abertos sobre a mesa, as amostras de sangue etiquetadas, e um resultado parcialmente impresso à minha frente, teste de gravidez positivo. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Toquei o papel como se aquilo pudesse me queimar. Por um longo tempo, fiquei imóvel, olhando para aquelas palavras que pareciam gritar. Foi então que o pensamento me atingiu com força. Eu tinha acesso aos exames. Eu tinha o conhecimento. Eu tinha a verdade diante de mim, mas faltava a prova que ninguém poderia negar. Olhei para os tubos de sangue, um rotulado com o nome de Camila, outro com o de Eduardo, e senti meu coração endurecer. Senhor, me perdoa, murmurei. Mas eu preciso saber. Com as mãos firmes, mesmo tremendo por dentro, preparei discretamente um terceiro pedido de análise, teste de paternidade. Escrevi outro nome, usei outro código. O laboratório interno não perceberia. Entreguei o material como quem entrega uma parte da própria alma. Quando saí da sala, o ar frio da manhã bateu no meu rosto. O céu estava cinzento, e um leve nevoeiro cobria a entrada do hospital. Fechei os olhos por um instante e respirei fundo. Eu havia acabado de cruzar uma linha invisível, entre a esposa traída e a mulher que buscaria a verdade, custasse o que custasse. O relógio marcava 7h40 quando me despedi da equipe e entrei no meu carro. O volante estava gelado sob minhas mãos. Liguei o motor, mas fiquei ali parada, sem coragem de ir embora. No espelho retrovisor, meu próprio reflexo me encarava, os olhos inchados, o semblante pálido, a fé sendo testada. Naquele instante, compreendi que o plantão da meia-noite não havia terminado. Ele apenas havia começado dentro de mim. E eu sabia, com uma certeza amarga, que a dor que me aguardava seria muito maior do que qualquer ferimento físico que já tratei em outro ser humano.
Porque a ferida que nascia em mim não sangrava por fora, mas por dentro, onde só Deus poderia tocar. Os dias que se seguiram foram um tormento silencioso. Eu continuava indo ao hospital, cumprindo minhas funções como se nada tivesse acontecido, mas por dentro, eu estava desmoronando. Cada passo que eu dava pelos corredores brancos parecia ecoar dentro do meu peito, como se o som denunciasse que algo em mim havia se quebrado para sempre. O mundo inteiro parecia continuar normalmente, mas o meu havia parado naquela madrugada. Eduardo estava internado em outro setor, em recuperação. Camila também. Eu os via apenas de longe, através dos vidros, sem que eles percebessem. Ele lia, conversava com os médicos, fingindo calma. Ela, pálida e abatida, às vezes olhava para a porta como se esperasse por alguém. Talvez esperasse por mim. Eu não entrei. Não ainda. O teste de paternidade que eu havia pedido estava em andamento. Eu sabia que demoraria alguns dias, e cada um deles parecia um mês. Eu tentava preencher o tempo com trabalho, mas minha mente não descansava. À noite, em casa, as orações que antes saíam dos meus lábios com ternura agora eram misturadas a lágrimas e silêncios. Senhor, eu dizia, seja feita a tua vontade, mas me dá força para encarar o que eu pedi para ver. Na quarta-feira pela manhã, a ligação do laboratório interno chegou. O exame estava pronto. Eu quase deixei o telefone cair. Quer que eu envie o resultado por e-mail, enfermeira? Perguntou a voz da atendente. Não, respondi rapidamente, eu passo aí para buscar. Desliguei e fiquei alguns minutos imóvel, sentindo o coração pulsar alto demais. Caminhei até o setor de análises com passos lentos, como quem se aproxima de um abismo. O envelope pardo estava sobre o balcão. Meu nome constava discretamente no canto inferior. Assinei o recibo, agradeci com um aceno e saí. Segurei aquele papel como se fosse um segredo proibido. Voltei à minha sala, fechei a porta e sentei. Por alguns segundos, apenas encarei o envelope. Minhas mãos tremiam quando o abri. O som do papel rasgando foi o único ruído no silêncio. Tirei o laudo e comecei a ler. As palavras pareciam se embaralhar à medida que os olhos percorriam as linhas. Li uma vez. 2. 3. E, por fim, a verdade se impôs diante de mim, fria, científica, implacável. Resultado: compatibilidade genética confirmada. Probabilidade de paternidade: 99,9%. Por alguns instantes, não senti nada. Nem dor, nem raiva, nem alívio. Era como se eu tivesse deixado de existir. O papel escorregou da minha mão e caiu no chão. Eu olhava, imóvel, com a mente vazia. Depois, uma sensação estranha começou a crescer dentro de mim, uma mistura de náusea e incredulidade. Levantei devagar, caminhei até a janela e apoiei as mãos no parapeito. O sol da manhã entrava tímido, iluminando o hospital como se nada tivesse mudado. Mas tudo havia mudado. Meu casamento, minha fé, minha confiança, tudo se dissolvia naquele instante. Então é verdade, sussurrei, a voz rouca, quase irreconhecível. Lágrimas começaram a cair, quentes, incontroláveis. Chorei como nunca havia chorado na vida. Chorei até não ter mais forças, até o corpo inteiro doer. Pensei em Eduardo, em todas as vezes que ele disse me amar, em cada promessa, cada abraço, cada oração feita juntos. Pensei em Camila, na menina que eu acolhi como uma irmã, que dormiu no meu sofá, que usei minhas mãos para curar quando chegou machucada de um relacionamento anterior. E agora, as mesmas mãos que cuidaram dela haviam embalado a traição. Depois de um tempo, o pranto cessou. Sentei-me novamente, olhei para o laudo e o dobrei com calma. Algo dentro de mim havia morrido, mas outra parte começava a despertar, uma parte fria, lúcida e inesperadamente forte. Não vou gritar, pensei. Não vou me humilhar. Eles não merecem ver minha dor. Nos dias seguintes, mantive o silêncio. Nenhum dos dois suspeitou que eu sabia. Eduardo, ao receber alta, voltou para casa com a perna imobilizada.
Fingiu que estava apenas cansado e precisando de repouso. Camila permaneceu no hospital, em observação, e me mandou mensagens tentando puxar conversa. Eu lia, mas não respondia. Apenas observava o teatro se desenrolar. Em casa, a convivência era uma encenação perfeita. Eduardo me agradecia pelo cuidado, e eu sorria. Preparava o café, arrumava a cama, servia o jantar, tudo com uma serenidade quase angelical. Mas dentro de mim, cada gesto era uma sentença. Cada bom dia era uma despedida disfarçada. Certa noite, enquanto ele dormia, levantei-me e fui até o escritório. A mesma sala onde tantas vezes o vi trabalhar em silêncio agora me parecia um túmulo de segredos. Sentei-me diante do computador, abri o e-mail e comecei a escrever para mim mesma. Era uma carta, mas não para ele. Escrevi para Deus. Pai, eu entendo agora porque o Senhor permitiu que eu visse o que pedi. A verdade liberta, mesmo quando destrói. Não quero vingança. Só quero que tua justiça se cumpra. Que eles sintam o peso do que fizeram, não pelas minhas mãos, mas pelas tuas. Enviei o e-mail para o meu próprio endereço e fechei o laptop. Depois, voltei para o quarto. Observei Eduardo dormindo tranquilamente. O rosto sereno, o mesmo homem que um dia me jurou fidelidade no altar. Senti um nó na garganta, mas não chorei. Apenas sussurrei, a justiça do homem falha, mas a de Deus nunca. Na manhã seguinte, preparei o café, como sempre. Mas, ao colocar a xícara diante dele, percebi que meu olhar havia mudado. Eu não o via mais como marido. Eu o via como um estranho. Um intruso no lar que Deus havia me dado. E foi ali, naquele simples gesto, que percebi, o amor que eu sentia havia morrido, mas algo novo nascia em seu lugar. Um tipo de força que eu nunca havia conhecido. A força de quem não precisa mais de mentiras para sobreviver. Enquanto ele falava sobre negócios e planos, eu apenas sorria, em silêncio. Eu já sabia o que faria. Mas, antes, deixaria que o tempo, e a mão de Deus, preparassem o palco para a verdade ser revelada diante de todos. Naquela noite, eu senti que era chegada a hora. Não havia mais espaço para silêncio, nem força suficiente para fingir. Eu havia esperado, orado, e Deus havia me mostrado que a justiça dele não vem com gritos, mas com calma e precisão. A verdade não precisava de plateia, mas a mentira, sim. E como Eduardo e Camila sempre gostaram de espetáculos, era justo que o desfecho deles acontecesse diante da família que tanto exaltava suas virtudes. Preparei o jantar como quem prepara um palco. A mesa estava impecável, toalha branca de renda, velas acesas, taças de cristal. Eu escolhi um vestido simples, mas elegante, e prendi o cabelo em um coque. O espelho refletia uma mulher que já não era a mesma. Havia algo nos meus olhos que eu nunca tinha visto antes, paz. Não porque eu estivesse feliz, mas porque eu havia desistido de carregar o peso de uma dor que não era minha. Eduardo chegou animado. Você fez tudo isso para mim? Perguntou, sorrindo. Convidei todos, respondi. Camila vem também. Acho que precisamos de um jantar em família, não acha? Ele hesitou por um segundo, mas assentiu. Claro. Já passou da hora de todos estarmos juntos. Quando os convidados chegaram, o ambiente se encheu de risos e conversas triviais. Meus sogros elogiavam a comida, Camila fingia estar constrangida com a atenção, e Eduardo fazia piadas para disfarçar o nervosismo que só eu percebia. Eu observava cada gesto, cada olhar, e dentro de mim, contava os segundos. Queridos, disse eu, levantando-me, agradeço por estarem aqui. É importante que esta família, que tanto valoriza a união, ouça algo que eu preciso compartilhar. Eduardo me olhou com um leve sorriso confuso. Amor, o que é isso agora? Vai fazer um discurso? De certa forma, sim. Peguei a pasta que deixará sobre o aparador e a coloquei sobre a mesa. O barulho seco do couro fez o salão silenciar. Durante meu turno no hospital, algo aconteceu. Algo que mudou tudo o que eu pensava saber sobre amor, fidelidade e lealdade.
Camila engoliu em seco. Eduardo ajeitou o colarinho da camisa. Meus sogros se entreolharam, sem entender. Eduardo, continuei, você sempre me ensinou que a verdade é o alicerce de qualquer relação. E eu concordo. Por isso, achei justo trazer a verdade à mesa, literalmente. Abri a pasta. Tirei o envelope pardo, o mesmo que havia me condenado dias atrás, e o coloquei à vista de todos. Este é o resultado de um teste de paternidade. Ele confirma o que Deus já havia me mostrado. O silêncio que se seguiu foi cortante. Ninguém se movia. Eduardo empalideceu, Camila levou a mão à barriga como se quisesse proteger o próprio pecado. Meus sogros pareciam petrificados. Angélica, ele começou, mas eu o interrompi. Não. Agora é minha vez de falar. A voz saiu serena, mas firme. Eu amei você com cada parte de mim. Acreditei que nosso lar era sagrado, que nossa fé nos mantinha de pé. E enquanto eu orava por nós, você encontrava conforto nos braços da sua própria irmã. Camila começou a chorar. Eduardo tentou se levantar, mas a perna ainda machucada o impediu. Eu posso explicar, balbuciou. Não precisa, respondi. A ciência já explicou por você. E Deus também. Meus sogros se levantaram, horrorizados. Eduardo, gritou a mãe dele, pelo amor de Deus, diga que isso é mentira. Ele ficou em silêncio, o rosto pálido, suando. Foi o bastante. Durante anos, vocês me viram como a esposa perfeita, a mulher que suportava tudo com fé. E eu realmente orei, suportei, acreditei. Mas há um limite para quem tem sangue nas veias e um coração que sente. Hoje, eu deixo de ser a mulher que vocês enganaram. Hoje, eu sou apenas quem Deus restaurou. Caminhei até Camila, que chorava sem conseguir me encarar. Você me chamava de irmã. E eu realmente te via assim. Mas irmã de verdade não destrói o lar da outra. Você não traiu só a mim, Camila. Traiu o sangue que dizia amar. Ela tentou segurar minha mão, mas eu recuei. Não faça isso, disse, firme. Eu te perdoo, mas não porque você merece. Eu te perdoo porque não quero carregar o peso que é seu. Eduardo baixou a cabeça, e pela primeira vez eu o vi pequeno. O homem altivo, o marido admirado, o empresário carismático, todos desapareceram. Restava apenas um ser humano derrotado pela própria mentira. Recolhi o envelope, olhei para todos e disse calmamente, a justiça do homem é fraca, mas a de Deus nunca falha. E ele já começou a agir. Saí da mesa, peguei minha bolsa e caminhei até a porta. Antes de sair, ouvi Eduardo me chamar, Angélica, por favor, eu errei, mas eu te amo. Virei-me apenas uma vez. Você amou a si mesmo, Eduardo. E perdeu a única mulher que ainda orava por você. Fechei a porta sem olhar para trás. O vento da noite bateu no meu rosto, trazendo uma sensação estranha de alívio. Pela primeira vez em meses, eu respirei sem dor. O céu estava limpo, as estrelas brilhavam como pequenas testemunhas silenciosas. Enquanto caminhava até o carro, uma única certeza preenchia meu coração: a verdade pode destruir, mas também liberta. E naquela noite, embora o mundo ao meu redor tivesse desabado, eu sabia, Deus havia me sustentado de pé. Depois daquela noite, o silêncio passou a ter outro som. Não era mais o silêncio sufocante de quem vive com medo, mas o silêncio da paz, aquela que vem depois da tempestade. Quando fechei a porta da casa onde vivi por anos, senti que também estava fechando uma parte de mim. O chão que antes sustentava meu lar agora sustentava apenas lembranças. Eu deixei para trás as paredes que testemunharam risadas, mentiras e orações, e parti com o coração leve, mesmo ferido. Nos primeiros dias, confesso que foi difícil. Eu me sentia oca, como se tivesse perdido o chão e o teto ao mesmo tempo. Dormia pouco, comia quase nada. Havia momentos em que o peso da solidão parecia esmagar meu peito. Mas foi nesse vazio que encontrei o que realmente me sustentava, minha fé.
Deus não havia me abandonado, ele apenas me tirara de um lugar onde eu não pertencia mais. Camila desapareceu por algumas semanas. Ninguém sabia onde estava. Até que um dia, o hospital recebeu uma ligação. Era ela. Queria marcar uma consulta pré-natal. Eu não a via desde o jantar, e quando entrei na sala de atendimento e a encontrei, confesso que meu coração tremeu. Ela estava abatida, com o rosto pálido e os olhos inchados de tanto chorar. Assim que me viu, abaixou a cabeça. Eu não esperava te encontrar aqui, ela sussurrou. Eu respirei fundo. Nem eu esperava te ver tão cedo. Ela chorou, as lágrimas caindo sobre o colo. Perdi tudo, Angélica. Eduardo não fala mais comigo. Meus pais não me atendem. Estou sozinha. Eu a encarei por um momento. O instinto humano queria julgar, mas o espírito em mim só conseguia sentir compaixão. Você escolheu um caminho de mentira, Camila. E a mentira sempre cobra o que promete esconder. Mas Deus não te odeia. Ele só está te ensinando. Ela me olhou, surpresa. Você ainda acredita em mim? Sorri com tristeza. Eu acredito em arrependimento. Não em pessoas. Ela começou a frequentar o hospital com regularidade. Com o tempo, passou a se abrir comigo. Eduardo, segundo ela, havia tentado assumir a culpa diante da família, mas ninguém quis ouvir. Seus negócios começaram a ruir. As empresas perderam contratos, investidores se afastaram. A reputação dele, antes impecável, manchou-se com escândalos. Aquele homem orgulhoso e poderoso agora era apenas um nome em jornais de falência. Alguns meses depois, ele apareceu na porta do hospital. Eu estava de saída quando o vi parado ali, encostado em uma bengala, com o olhar cansado. Angélica, ele disse, a voz trêmula. Eu precisava te ver. Fiquei em silêncio. Ele deu um passo à frente. Eu sei que não tenho direito de pedir nada. Mas quero que saiba que me arrependo. Tudo o que toquei sem Deus, eu perdi. Você tinha razão, eu amei a mim mesmo mais do que amei qualquer coisa. Olhei para ele com serenidade. Eduardo, a colheita é inevitável. Você destruiu o que Deus te deu, e agora precisa aprender a reconstruir do zero. Eu não desejo seu mal. Só não posso voltar a ser a mulher que você traiu. Ele baixou a cabeça. Você foi o melhor que me aconteceu. E mesmo assim, você me perdeu, respondi. Mas saiba, eu te perdoo. Não porque esqueci, mas porque a vingança não é minha. Ele chorou em silêncio, e eu apenas coloquei a mão sobre o ombro dele. Romanos 12:19, disse baixinho. A mim pertence a vingança, que eu retribuirei, diz o Senhor. Nunca mais o vi depois daquele dia. Ouvi dizer que vendeu o que restou e foi morar em outra cidade. Camila deu à luz um menino prematuro, mas saudável. Visitou-me algumas vezes, pedindo conselhos. Com o tempo, encontrei nela algo que eu pensei ter perdido, o reflexo da misericórdia. Deus me mostrava que até o coração mais manchado pode ser restaurado. Quanto a mim, comecei uma nova fase. Abri uma clínica de apoio a mulheres feridas emocional e espiritualmente. Lá, ouvi histórias de traições, abusos, humilhações. Cada lágrima que enxuguei foi como um remendo em minha própria alma. Percebi que minha dor tinha um propósito: transformar outras dores em esperança. Em um desses encontros, conheci Rafael, um cirurgião calmo e de fala mansa, que veio dar uma palestra sobre saúde emocional. Ele havia perdido a esposa anos antes e entendia bem o peso do recomeço. Nossas conversas começaram profissionais, depois se tornaram longas trocas de fé. Você fala de Deus com tanta convicção, ele dizia. Talvez porque foi ele quem me ensinou a sobreviver, respondia. Com o tempo, percebi que algo novo florescia, um amor maduro, sem promessas vazias, sem pressa. Um amor que nascia em terreno firme, regado pela fé e pela verdade. Hoje, quando olho para trás, não sinto mais raiva. Sinto gratidão.
A dor me ensinou mais sobre Deus do que a felicidade jamais ensinaria. A traição me fez olhar para o espelho e enxergar não uma mulher traída, mas uma mulher curada. Camila agora vive discretamente, dedicando-se ao filho. Eduardo, soube por terceiros, tenta reconstruir a vida longe de todos. Eu sigo em paz. Durante um culto recente, fui convidada a dar meu testemunho. Subi ao púlpito com o coração tranquilo e as mãos firmes. O teste de DNA revelou uma traição, comecei, mas o teste da fé revelou quem eu sou em Cristo. As pessoas se emocionaram, algumas choraram. Eu continuei. Deus me tirou de um lar que era mentira, para me colocar em uma vida que é verdade. A justiça dele não falha. E quando a dele chega, não destrói, liberta. Depois do culto, fiquei olhando o céu noturno. As estrelas brilhavam com uma intensidade que há muito tempo eu não via. Fechei os olhos e sussurrei: obrigada, Senhor, por ter me permitido cair, para que eu aprendesse a me levantar. Hoje, sei que o perdão não é fraqueza. É força. É a prova de que o amor de Deus é maior que qualquer ferida. E se a vida me testou, foi só para que eu descobrisse o que sempre esteve em mim, uma fé inabalável e um coração pronto para recomeçar. Assim termina minha história, não com vingança, mas com vitória. Porque o amor que vem de Deus não humilha, não engana e não destrói. Ele cura, restaura e transforma. E foi esse amor que me devolveu a vida. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!